Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 8. E antes que a gente possa ler, deixa aí aberto. Se você quiser ficar de pé para a leitura do texto sagrado. Antes que a gente possa ler João capítulo 8. É importante fazermos menção do texto tema desse aniversário, Mateus 28, que é a cartilha de todo missionário, todo evangelista, no final das contas, todo crente. Porque, como diz Spurgeon, se você não é um missionário, você é um impostor. O crente, que não é um missionário, ele é um impostor. Só existem duas possibilidades. Ou você é o missionário, ou você é o campo missionário. Então, crendo que você é o missionário, essa é a cartilha de todo missionário, Mateus 28. Nós não precisa abrir, nós vamos ler o João 8. Mas quero fazer menção da missão que rege toda a igreja de Cristo, de todos os tempos, em todas as culturas. Ide, fazei discípulo de todas as nações. Ide, fazei discípulos de todas as nações. A ordem aqui, o imperativo aqui é: façam discípulos. Repita comigo: fazer discípulos. Essa é a missão da igreja. Fazer discípulos. Daqui a pouquinho a gente volta nisso. Fazer discípulos. Fala para o seu irmão: fazer discípulo. João 8, verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Tome o seu assento, por favor. Espírito Santo, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine o nosso coração para a sua palavra. E que sejamos, o nosso coração, inclinados à sua palavra, para compreendermos os desígnios do Senhor sobre nós. Já lemos. Agora nos faça compreender segundo a sua boa vontade, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, talvez você esteja se perguntando o que o texto de João 8 tem a ver com Mateus 28. Pastor, que loucura é essa? Você começou falando, fazei discípulo de todas as nações, e você lê João 8, a história da mulher adúltera que vai ser apedrejada, o que uma coisa tem a ver com a outra. Pois bem, e de fazer discípulos de todas as nações. Como eu disse, essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja,
de Jesus. Mateus 28 está num contexto muito chave da história, que é logo após a ressurreição de Jesus. Jesus aparece para os discípulos depois de um sábado de tristeza e depois de um domingo de expectativa. Jesus então aparece para os seus discípulos, e logo que Jesus aparece para os seus discípulos e ficando com eles durante 40 dias, Jesus dá uma ordem. Porque Jesus está inaugurando um novo tempo. Jesus está inaugurando a nova aliança. Jesus está inaugurando o reino dos céus. E nesse tempo de um novo ciclo, de uma nova era, de uma nova aliança, de um reino chegado, há também uma ordem: façam discípulos de todas as nações. Talvez a gente já entendeu isso. Eu preciso fazer discípulos. Essa é a missão da igreja. E isso não é um departamento da igreja. Missão nem deveria ser um departamento da igreja. O departamento de missões. Missão deveria incluir todos nós. Deve incluir todos nós. Eu não sei se você já percebeu, mas não existe na Bíblia nem consagração ou ordenação para missionários. Existe ordenação pastoral, diaconal, para evangelista, apóstolo no caso dos 12. Mas não tem consagração para missionário. Você já percebeu isso? Porque todo crente precisa ser missionário. No tópico 1 da agenda da igreja precisa estar essa missão: fazer discípulo. Uma igreja missional é aquela que está comprometida em fazer discípulo. Vou repetir. Uma igreja missional é aquela que está comprometida em fazer discípulo. E talvez você já entendeu que na agenda da igreja, o tópico 1 não é trocar o ar-condicionado, não é trocar o carpete, não é melhorar o som. E olha que tudo isso é muito bom. Mas no tópico 1 da agenda da igreja, no tópico 1 da minha agenda, no tópico 1 da sua agenda, precisa estar fazer discípulo. Fazer discípulo. Amanhã o seu celular vai despertar, vem aí uma nova segunda-feira. Você pode olhar por duas perspectivas: pela perspectiva de que, não, mais uma segunda. Ou você pode olhar pela perspectiva de mais uma segunda, que o Senhor está me dando a possibilidade de fazer discípulo. Tópico 1 da sua agenda não é a sua formação na faculdade, não é ganhar dinheiro, não é fazer patrimônio, não é começar um relacionamento, não é terminar um relacionamento, não é trocar de carro. Tópico 1, fazer discípulo. Pastor, tá bom, já repetiu, tem 5 minutos que você está repetindo. Então você entendeu, amém? Agora a grande questão é: o que é fazer discípulo? Você entendeu que você precisa fazer discípulo. Eu entendi, nós entendemos, mas o que é fazer discípulo? Fazer discípulo nada mais é do que estender a graça de Deus em todas as nações. Estender, a irmã falou aqui agora há pouco, estender a escandalosa graça. Estender a maravilhosa graça em todas as nações. Porque, queridos, o que nos difere de todas as outras religiões não é a nossa forma de cantar. Outras religiões também cantam. Não é a nossa forma de apresentar no ministério de dança. Outras religiões também têm as suas danças. Não é nem mesmo a nossa liturgia. Tem religiões que têm liturgia semelhante à nossa. O que nos difere de outras religiões não é ter um templo. Outras religiões têm templos. Nem mesmo ter um livro. Outras religiões têm livro sagrado. Ou pelo menos na concepção deles. Pasmem. O que nos difere de outras religiões é a maravilhosa graça. Porque enquanto em todas as outras religiões
As pessoas precisam fazer coisas para alcançar os seus deuses, precisam se esforçar para alcançar os seus deuses, precisam fazer sacrifícios para alcançar o favor dos seus deuses. Em outras religiões, todas as outras, os fiéis precisam fazer coisas para estar perto do seu Deus. Mas a graça, que é o que nos difere de outras religiões, é saber que todo o esforço foi feito por Jesus. Ele que veio até nós. Não tem nada que a gente possa fazer para agradar Ele. Não tem nada que a gente possa fazer para surpreender Ele. Não tem nada que a gente possa fazer para Ele nos amar mais ou nos amar menos. Essa é a maravilhosa graça. Agora fazer discípulo é: vão pelo mundo e estendam essa graça. Façam com que as pessoas entendam essa graça. Talvez não compreendam. Talvez a gente nunca vai compreender essa graça. Mas é possível entender o que Jesus fez. Assim como Ele fez com essa mulher adúltera. O texto nos diz que Jesus estava descendo do Monte das Oliveiras. E de madrugada, no inicinho da manhã, Jesus estava ensinando no templo. De repente, tem uma multidão em volta dele, e vem de lá os escribas, os fariseus, os religiosos, e a ideia é pegar Jesus. O texto nos diz que eles queriam uma forma de acusar Jesus. E eles vêm trazendo então uma mulher pega no ato de adultério. Chegando lá, eles jogam essa mulher no centro, no meio de onde Jesus estava. Ei, Jesus, essa mulher foi pega no ato de adultério. E na lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Eles já estão bem equivocados enquanto à lei. Porque a lei cabia que o homem estivesse também nessa situação. Cadê o homem dessa história? Já tem um problema aqui. E repito, o texto nos diz que eles queriam ter com que acusar Jesus. Porque se você olhar capítulos anteriores, Jesus tinha dito que Ele é o pão da vida. Ele veio para gerar vida. Agora, se Jesus então manda apedrejar essa mulher, o que eles diriam? Ah, você não é o pão da vida? Você não é esse misericordioso? Você não é esse que veio para ser expressão, o Deus encarnado? Mas se Jesus diz, não, vocês não podem apedrejar. Olha aí, bem dissemos o quanto ele é negligente à lei. Parece que Jesus agora está sem saída. Se ele vai para um lado, ele vai ser acusado de que ele não é nada de o pão da vida. Se ele vai para o outro, ele é acusado de negligência à lei. Oh, e agora, quem poderá nos defender? Parece que Jesus está sem saída. Mas Jesus então estava ali escrevendo, e tem um significado profundo, eu não quero abordar isso agora, porque a gente não tem esse tempo, mas Jesus estava escrevendo no chão, e eles insistindo na pergunta, então eles continuam, e Jesus levanta e diz, ok, quem de vocês estiver sem pecado, então atire a primeira pedra. Jesus inclinou novamente em terra, escrevendo no chão, e cada um ouvindo aquela sentença, e acusados pela própria consciência, foram deixando as suas pedras, dos mais velhos até os outros, e eles foram embora. Então Jesus, vendo que ficou somente a mulher, disse, mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela, não, Senhor, ninguém. E aqui, queridos, essa última frase, esse último verso que Jesus expressa para aquela mulher, é o que nós entendemos então de fazer discípulo, que é estender graça. Diga, estender graça.
Fazer discípulo é estender graça em todas as nações. E a graça manifesta exatamente o que Jesus diz para essa mulher a partir de agora. Jesus diz, a graça se divide então em 3 aspectos. Primeiro, Jesus diz, eu também não te condeno. Aqui começa a expressão da graça. Jesus dizendo, eu também não te condeno. Porque eu não sei se você percebeu, mas o pré-requisito para apedrejar aquela mulher, apenas Jesus atendia. Qual foi o requisito? Aquele que estiver sem pecado. E aí cada um olhou para sua própria consciência. Eu não posso não, né? Só eu olhei para a mocinha aquele dia. Não, eu também não posso. Eu fiquei olhando as meninas da academia. O outro, não, nossa, eu também não posso. Eu olhei no Instagram. Nossa, eu também não posso. E aí todo mundo foi embora. Mas tinha um que estava ali sem pecado. E ele poderia apedrejar. Porque esse era o requisito. Aquele que estiver sem pecado. Ele está sem pecado. Ele pode apedrejar. Ele é justo. E aqui começa então a revelação da graça. Porque na possibilidade de matar ou morrer, ele preferiu morrer. Eu também não te condeno. O que Jesus está dizendo aqui é, eu posso te condenar, mas eu também não te condeno. Jesus sendo justo, ele poderia sim destruir naquele dia aquela mulher, assim como ele poderia fazer comigo e com você. Falamos mais cedo que Romanos 3, todos pecaram. Irmão, se você quiser saber bem o seu currículo, vai para Romanos 3, porque às vezes a gente acha que o nosso currículo está lá naquela música, raridade, ouro puro de Ofir. Não, não é nada disso. Outro dia tinha um grupo de jovens cantando para um mendigo drogado na rua, com um violão, cantando, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. O pastor falou, não, ele está refletindo nada a imagem do Senhor aí não. E a gente gosta de ouvir isso, né? Que a gente é raridade, ouro puro de Ofir. A gente gosta de ouvir que a gente só precisa ser destravado, que precisa ter um drive, né? A gente gosta de ouvir essas coisas, que somos bons demais. Mas Romanos 3 diz assim, não há quem tema, não há quem o busque. Todos pecaram, todos, e se todos pecaram, lembre-se que o salário do pecado é a morte. Quando o texto diz todos pecaram, isso inclui a Dona Maria, mãe de Jesus. Isso inclui os amigos de Jesus, Pedro, João, isso inclui eu e você. Todos pecaram. E se todos pecaram, somos todos passíveis de condenação. O salário do pecado é a morte. Queridos, Isaías capítulo 59, verso 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado tem exatamente esse poder de nos afastar, de romper com o nosso relacionamento com o Senhor. Muitas vezes a gente acha que o que aconteceu lá no Éden, em Gênesis 3, foi apenas quebra de regra. Não foi apenas quebra de regra, foi quebra de relacionamento. O Senhor tinha dito, não coma do fruto. A Eva olhou, gostou e ela disse, vou comer. Comeu. E o Adão chegou e comeu também. Quebraram uma regra. A gente vive num evangelicalismo tão de pode, não pode, que às vezes a gente acha que o que aconteceu ali foi apenas quebra de regra. Eles fizeram o que não deviam. Mas o que aconteceu no Éden, que a partir do momento que eles quebraram uma regra, que eles pecaram, eles se distanciaram do Senhor. É isso que acontece com você. É isso que acontece quando nós estamos entregues ao pecado.
nós estamos cada vez mais longe do Senhor. E por estarmos longe do Senhor, estamos na condição de condenação. E aí é como se a gente estivesse num tribunal. E o nosso acusador, tendo até uma certa razão, ele nos conduz a esse tribunal. E quem é o acusador? Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o acusador. E ele sabe muito bem como acusar. Perceba bem quando você erra, quando você peca, como Satanás sopra diariamente. Ei, vai lá na igreja cantar não, levantar a mão. Ei, glória a Deus. Você está em pecado, filho. Você está em pecado, você não é digno. Você é digno de condenação. E o acusador faz exatamente esse papel, dizer que não somos dignos e que pertencemos a Ele. E esse acusador então chega para o justo juiz, que é o nosso Senhor, e diz: olha lá o seu filho, ele pecou. Ele pecou. Ele está pronto para a acusação. E como a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então vamos dar sentença de morte, a sentença de perdição eterna. E na eternidade, quando o justo juiz está para bater o martelo de acusação contra mim e contra você, quando nós estávamos no corredor da morte, quando estávamos caminhando para o inferno, à beira do inferno, ouve-se no tribunal: eu protesto! Eu protesto! Quem é que pode protestar? E esse que vem entrando no tribunal, ele tem as mãos furadas. E esse que vem, ele diz: realmente ele é pecador, realmente ele merece a perdição, realmente ele merece o inferno, realmente ele está pronto para queimar eternamente, mas eu já providenciei a salvação, eu também não te condeno, eu morri no lugar dele, eu também não te condeno. É aquilo que João vai escrever lá na sua carta: filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Todavia, se pecar, temos um advogado junto ao Pai. Temos um advogado que, na possibilidade de nos matar, ele preferiu morrer por você. Fazer discípulo é estender graça, e estender graça é mostrar ao mundo que nós não merecemos, o mundo jaz no maligno, mas nós não somos do maligno. Há uma salvação reservada para todo aquele que nele crê. Há uma salvação para todo aquele que se entrega a Ele. Por isso Romanos 8 vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fazer discípulo é ir ao mundo dizendo: você é pecador, mas Jesus veio para limpar o seu coração. Jesus veio para redimir a sua história. E não importa o que você já fez, não importa quem você é, não importa por onde você já andou, não importa a sua cultura, não importa as suas expressões culturais, não importa o seu histórico, importa o que Ele fez por você. Fazer discípulo é ir pelo mundo dizendo: o mundo jaz no maligno, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mulher, onde estão os seus acusadores?
Ninguém te condenou? Não, não, Senhor, ninguém me condenou. Talvez ela esteja pensando, mas falta um. Ainda tem alguém aqui diante de mim. Mas esse alguém que está diante dessa mulher está pronto para dizer: eu também não te condeno. A segunda expressão da graça é que ele diz: eu não te condeno, vai. Queridos, você já parou para pensar que a última expectativa que aquela mulher tinha era ir embora daquele lugar? Na cabeça daquela mulher, aquele era o ponto final da vida dela. Se tem uma coisa que aquela mulher carrega para aquele lugar, é que ela está cativa ao pecado, e ela sabe que o resultado é perecer, o resultado é a morte, ela não vai embora. Mas agora, ela recebe não apenas a liberdade, mas ela recebe a absolvição. Eu não te condeno, mas ele diz: vai, você é livre. Cantamos aqui agora há pouco exatamente isso. Vai, você é livre. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já foram perdoados por Jesus, mas que ainda se autocondena, e ainda está preso no pecado, ainda está preso no passado, ainda está preso no que aconteceu. Entenda que o Senhor estendeu graça sobre a sua vida, e parte da extensão da graça é Ele libertar você. Vai, você está livre. Agora, esse vai tem duas conotações. É o vai de: o pecado não te prende mais, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida, o pecado não te segura mais. Mas esse vai também tem a conotação de: ide. Faça da sua vida um testemunho vivo. Faça da sua vida um canal de bênção para outras vidas. E que das suas feridas, como canta a palavra antiga, que das suas feridas saia poder para curar. Que você se torne um testemunho vivo. Vai! Você está livre, o pecado não te aprisiona mais. Mas esse vai é também: faça da sua vida uma vida com propósito. Você entendeu isso? Faça da sua vida uma vida com propósito. Fala isso para o seu irmão: faça da sua vida uma vida com propósito. Queridos, preste atenção, Jesus já te libertou, Jesus já te perdoou, Jesus já derramou graça, Jesus já morreu na cruz. Aí, até quando você vai ficar sentado só vendo a banda passar? Faça da sua vida uma vida com propósito. Até porque a vida é breve. Tiago vai dizer isso. Nós somos como uma neblina que aparece, mas logo, logo se dissipa. Nós não estamos aqui para viver para sempre. Somos peregrinos nessa terra. Estamos somente de passagem. E se estamos de passagem, a gente precisa fazer algo de útil. A gente precisa fazer algo que vai ressoar para a eternidade. Por isso, faça da sua vida uma vida com propósito. Jesus, ele olhou para aquela mulher e disse: vai. Mas ele também continua olhando para mim e para você, dizendo: vai. O imperativo de Mateus 28 é: faça discípulos. Mas antes do fazer discípulos, ele disse: ide. Aí talvez você diga: eu não. Eu sou incapaz. Eu não posso. Atarefado demais, tenho coisas para fazer.
Ou sou novo demais, ou sou velho demais, sou doente demais, tudo demais, a gente tem tudo demais. Não, eu sou improvável, eu não sei falar direito, eu não sei pregar, eu não sei. Eu sou improvável para isso. Eu vim aqui para dizer uma boa notícia para você. O nosso Deus é especialista em usar o improvável. Moisés usou exatamente essa desculpa. Eu não sei falar. Aí Deus falou assim, eu te dei boca, eu também te dou palavra. Gideão, gente, presta atenção no Gideão. O Senhor chega para ele e fala assim, Gideão, valente. Imagina Deus olhando para você e falando assim, valente. Enchendo, né? Não, eu teria ficado grandão. Se Deus chega para mim e fala, valente, Gideão não, Gideão o contrário. Eu, Senhor, não, eu não, sou menorzinho da minha casa. Minha casa é a menor da clã. Minha clã é a menor da minha tribo. A minha tribo é a menor da nação. Nossa, que é isso? Tadinho do Gideão. Deu até dó dele. Deu vontade de levar para casa. Muitas vezes esses somos nós. Talvez você esteja orando assim, mas é que eu estou orando para saber se é para eu ir para as nações. Querido, vou te dar uma boa notícia. Você não precisa orar para ir para as nações. Porque a Bíblia já tem uma ordem explícita sobre isso. Se você vai fazer uma oração, é pedir para ficar. Não é para ver se é para ir. Para ir, Deus já mandou, vai. Entendeu? Vai. Mas eu sou improvável. Me diz quem é provável. Tem que ter dinheiro. Não tem que ter dinheiro, não. O Deus que chama é o Deus que provê. Precisa falar bem. Moisés falava bem, não. Mas eu quero te lembrar de um outro personagem na Bíblia que nem nome tem. A mulher samaritana. Mulher samaritana, meio-dia, tirando água do poço. E Jesus passa por ali, e os discípulos tinham ido comprar comida. Eles estavam descendo para Galileia. E era necessário passar por Samaria. Aí então Jesus se assenta à beira do poço, aquela mulher está tirando água. E Jesus então se aproxima e diz, mulher, dá um pouco dessa água. Aquela mulher toda ríspida, como pode você, sendo homem judeu, pedir água para mim, que sou mulher samaritana? Vocês entenderam mais cedo a rixa dos judeus com os samaritanos? Da divisão do reino? Aí essa era a rixa. E agora um homem judeu pedindo água para uma mulher samaritana. E Jesus diz, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria, e eu te daria uma água, minha filha, você nunca mais voltaria a ter sede. E aí conversa vai, conversa vem. Você não tem com que tirar. Não, eu te dou uma água, vai jorrar a vida eterna. Não, então me dá dessa água. Aí Jesus chega num ponto e diz, então vai lá, chama seu marido e vem cá. Então, Senhor, eu não tenho. Bem disseste, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. Como que a gente chama isso? Parece que aquela menina lá era a menina do Job, né? Parece que aquela menina lá não tinha um currículo muito bom, não. E isso explica por que ela está lá meio-dia. Porque o horário de estar lá para tirar água não era meio-dia. As mulheres iam tirar água logo pela manhã. Por isso que ela queria estar sozinha. E agora Jesus toca na ferida daquela mulher, confronta aquela mulher. E quando ele confronta aquela mulher, aí ela muda o foco e ela diz assim, deixa eu te falar. A gente adora aqui nos montes, vocês adoram em Jerusalém. Na verdade a gente nem sabe qual é o lugar certo. E Jesus diz assim, mulher, está chegando a hora, na verdade já chegou, em que nem nesses montes, nem em Jerusalém devem adorar. Mas o que o Pai procura são adoradores que adoram em espírito e em verdade.
Aí essa mulher vai para o ponto-chave da história, porque ela diz assim: eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos explicar tudo isso. Ah, era só isso que Jesus precisava. Então Jesus diz: mulher, sou eu que falo contigo. Sou eu. Eu estou aqui para te explicar isso. Sabe o que Jesus fez durante toda essa historinha? Jesus se revelou para aquela mulher. Uma mulher prostituta, uma mulher adúltera. Só que agora ela teve um encontro com Jesus. E a partir do momento que ela teve um encontro com Jesus, ela deixou o seu cântaro e ela corre na cidade. E lá em João 4:39 diz assim: muitos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. A mulher improvável. Ela acabou de conhecer Jesus. As pessoas da cidade provavelmente sabiam quem ela era. Ela mesma sabia quem ela era, mas agora Jesus fez a diferença na vida dela. É por isso que ela pode ir na cidade, proclamar Jesus e trazer uma cidade inteira para Jesus. Quando Jesus diz, vai, Ele não está falando isso para superpoderosos. Ele está falando para pessoas incapazes mesmo. Para pessoas improváveis mesmo. Não sei se você já parou para pensar, mas essa obra de redenção me parece muito com um baita de um artista que está pintando uma tela. E ele faz aquilo com toda a maestria. E antes de terminar aquele quadro, aquela tela tão linda, ele chama alguém despreparado e diz: agora continua. Senhor, eu? Você. Nós. Continua a pintura da tela. Senhor, eu não consigo. É tudo que eu queria ouvir de você. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque o meu poder te capacita. Porque o meu poder é quem faz você ir e fazer discípulo de todas as nações. Vai. O que te impede? Vai. Eu vou repetir, o que te impede? Vai. A graça que te alcançou precisa alcançar outros. A graça que nos alcançou precisa ser estendida a outras em muitas nações. Eu não te condeno. Vai. E a terceira expressão da graça é: não peques mais. Porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens, como disse Paulo a Tito. Ela se manifestou salvadora, mais uma vez que ela se manifesta salvadora, ela educa, educando-nos para que a gente possa renegar as nossas paixões. A graça de Jesus não é uma graça irresponsável, que diz, está tudo bem, está tudo certo. Inicialmente até pode dizer, está tudo bem, está tudo certo. Os seus pecados estão perdoados. Mas essa graça, ela vai ao ponto de nos dizer, não peques mais. Não peques mais. Como falamos hoje cedo, o evangelho começa com arrependimento, metanoia, mudança da mente, transformação do entendimento. Não peques mais. É por isso que Jesus te ama, não é um evangelismo completo. Quando você falar para aquela pessoa na rua, Jesus te ama, diz, quem é Jesus, que amor é esse? E o que esse amor provocou na vida daquela pessoa.
Quando Jesus disse, ide, fazei discípulo de todas as nações, ele também diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Parte da extensão da graça é o ensino da verdade. Não existe evangelho sem confronto. Não existe graça sem confronto. A graça é de graça, mas ela tem um confronto. Não peques mais. Você está disposto a ir pelo mundo e pregar esse evangelho que confronta? Porque quando temos um encontro com o Senhor, é fato que seremos confrontados. Eu quero terminar essa palavra lembrando de Jacó. Jacó passou a vida inteira ouvindo que ele era um Jacó. E Jacó significa agarrador de calcanhar, tomador de lugar, usurpador. Que pai em sã consciência coloca o nome do filho com esse significado? O pai de Jacó, o seu Isaac, sempre que ele ia se referir a Jacó, mesmo que fosse num momento agradável, ele estava provocando o seu filho, dizendo, você é um agarrador de calcanhar, preste atenção quem você é, olha quem você é. Jacó foi crescendo, ouvindo, eu sou um Jacó, eu sou um Jacó, eu sou um Jacó, até o ponto que ele abraçou essa identidade e disse o quê? Realmente, eu sou um Jacó. Foi lá e enganou, comprou a primogenitura, enganou e foi enganado. Essa foi a vida de Jacó. Até o dia que ele está retornando para a casa do seu pai. E então ele tem um encontro com Deus no Val de Jaboque. E naquele encontro com Deus, depois confira lá em Gênesis, a primeira coisa que Deus fala para Jacó é, qual o seu nome? Ah não, Deus. Essa é fácil, pergunta outra. Pergunta outra coisa. Se tinha uma coisa que Jacó não queria falar, era sobre a identidade dele, sobre o nome dele. Mas Deus, a primeira coisa que ele pergunta é, qual o seu nome? E ele diz, meu nome é Jacó. Eu tenho sido um Jacó. Eu tenho sido um enganador. Eu tenho sido um ladrão. Mas naquele dia que ele teve um encontro com Deus, então Deus diz a Jacó, a partir de hoje você não é mais um Jacó. A partir de agora você é Israel. Você percebe que primeiro Deus confronta. Primeiro Deus diz, arrependa. Primeiro Deus diz, não peques mais. E depois ele diz, agora você é um Israel. Vai. Faça da sua vida uma vida com propósito. Ide, fazei discípulo de todas as nações. Chegou o momento que você precisa se levantar e entender, enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver com os pés nessa terra, você tem uma tarefa, você tem uma missão, e a sua missão é estender graça. Você já entendeu a graça. Agora você precisa fazer outros entenderem essa graça. Eu não consigo, eu não posso. Pode. Porque não é pela sua força, não é por violência, mas é pelo poder do Santo Espírito que habita em nós. Amém? Agora, lembra o que a gente falou mais cedo? Precisa existir disposição, querido. A gente precisa ser intencional nessa missão. Muitas vezes a gente acha que Deus vai montar um cenário para que você possa, então, ser um fazedor de discípulo. O melhor cenário é o cenário que você já está. Você precisa ser intencional. Quando ele fala ide, ele está falando seja intencional. Na padaria, na farmácia,
no mercado. Ah, mas eu quero a África. Talvez a África está do lado da sua casa. Ah, mas eu quero as nações. Nós falamos isso mais cedo. Comece na rua da sua casa. Comece com aquelas pessoas que até você nem gosta muito. Lá da sua escola, lá do seu trabalho. Mas você precisa ser intencional. Você precisa estar em movimento. Ide e faça discípulo de todas as nações. Quantos dizem sim a essa palavra? Amém? Ou a sua mente está distraída demais, atarefada demais, preocupada demais para isso? Muitas vezes a gente coloca muito para o depois. Depois eu faço. Outra hora eu faço. Quando alguém disse isso para Jesus, Jesus disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Deixa o jogo para o jogo. Deixa para lá. Às vezes nossa mente está atarefada, como nós falamos, está distraída demais. E a gente deixa de ser intencional. Ah, mas é porque eu preciso ganhar dinheiro. Precisa não. Não precisa. Talvez Deus vai te dar dinheiro. Muito. Amém? Amém. Aí teve gente que falou amém, mais robusto agora. E Deus pode fazer de você algo muito próspero. Mas o seu foco não pode ser esse. E às vezes a gente vai criando algumas autossabotagens. Porque a gente coloca na cabeça assim: eu preciso ganhar muito dinheiro. Eu preciso ganhar muito dinheiro porque eu vou financiar missões. É nada. Você criou isso na sua cabeça para poder justificar o fato de você ser um covarde. Deus não te chamou para você ganhar dinheiro. Deus te chamou para você fazer discípulos. Se ganhar dinheiro, amém. Mas faça discípulos. Ah, mas eu preciso me formar. Precisa não. Se formar, amém, glória a Deus. Mas o que Deus espera de você, fazedor de discípulos, aqui e em todas as nações. Amém? Aqui e em todas as nações. Comece passos práticos. Comece práticos. Deus está chamando. Amém? Deixa eu orar com você, fique de pé. Fazer discípulo. O que é fazer discípulo? Estender graça. A graça que nos diz: eu não te condeno, vai e não peques mais. O mundo está, a Bíblia diz que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quantos amam o fato de ser alcançado por essa graça que nós falamos? Amém. Amém. Agora, você já parou para pensar que se você não compartilha, você é o mais egoísta de todos os homens? Porque eu tenho certeza que se você descobrisse a cura para o câncer, você logo espalharia pelo mundo inteiro, nem se fosse para ganhar muito dinheiro. Mas você ia falar, porque afinal de contas esse remédio vai fazer o quê? Salvar vidas. Agora, a gente conhece um remédio muito maior do que esse. Que às vezes a gente coloca no bolso, vem uma vez na igreja por semana e diz glória a Deus e aleluia, e acha que está tudo bem. Não está tudo bem. O mundo está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus.
Essa palavra para o fechamento de um evento de aniversário é para dizer que não terão outros aniversários se a igreja não se posicionar para promover novas ovelhas. Só tem aniversário porque alguém se manifestou, alguém foi, alguém chamou, alguém pregou, e é por isso que estão comemorando 11 anos. Mas para comemorar 12, 13, 20, 30, 40, 50, você precisa se manifestar, você precisa se posicionar. Um novo ciclo se inicia, um novo ciclo começa, e para esse novo ciclo, Deus está dizendo: vão e façam discípulos de todas as nações.